Oi, pessoal! Vamos fazer essa questão de módulo. Vimos que o módulo de A menos B representa, na reta dos números reais, a distância entre os pontos A e B. Utilizando essa interpretação geométrica do módulo, diga o que módulo de x menos 3 representa e o que módulo de x mais 1 representa. Por que o módulo de A menos B representa a distância entre esses dois pontos? Tá vendo que aqui o B não é negativo, não é menos B, não é menos A. Por que tem esse sinal de menos aqui? Porque quando a gente quer calcular a distância entre dois pontos, entre dois lugares, a gente faz a diferença das posições. Por exemplo, se Macaé fica no quilômetro 169, e São Gonçalo fica no quilômetro 309, como que eu vou saber a distância entre Macaé e São Gonçalo? Eu vou fazer a diferença entre a localização dessas duas cidades. 169 menos 309 vai me dar um valor negativo, mas é a distância. 309 menos 169 vai me dar o mesmo valor, só que positivo, né? Por isso que existe o módulo. O que importa é a distância, não o sinal. Tá? Eu não posso estar a menos 100 km ou a menos 20 km de algum lugar. Eu estou a 20 km, a 2 metros de algum lugar. Esse sinal aqui não vai fazer diferença. Aqui eu estou realmente querendo calcular distância e é por isso que existe o módulo. Tá? Tanto A menos B quanto B menos A vão dar no mesmo. Ou seja, se vai dar um resultado positivo ou negativo, dá no mesmo. Eu quero o valor numérico, é ele que me importa. Por isso que a gente tem que se atentar a esse sinal de menos aqui. Ele precisa estar aparecendo para a gente ver isso com clareza, porque a gente encontra a distância encontrando a diferença. Diferença entre esses dois pontos. Tá bom? Então, sabendo isso, a gente pode continuar. Vamos olhar ali a letra A. Utilizando essa interpretação geométrica do módulo, diga o que o módulo de x menos 3 representa. Bom, a gente já viu que ele representa a distância, né? Então, o módulo de x menos 3 significa o quê? A distância entre x e 3, tá bom? Se eu fosse colocar, é bem simples mesmo. Se eu fosse colocar isso numa reta, o módulo de x menos 3 me dá justamente essa distância aqui, ó. Tá bom? Eu não sei se o x está antes ou depois do 3, né? Poderia ser essa situação aqui também. O x é um valor desconhecido, né? Eu não sei se ele é menor que 3, não sei se ele é maior que 3. O que esse módulo aqui representa é a distância. Independente de quem eu seja, né, de quem seja x, ele vai estar a uma distância do 3 e isso tem como ser descoberto. Então, o módulo de x menos 3 representa a distância entre x, né, entre os pontos x e 3. E repara, entre os pontos x e 3, positivo, tá bom? Esse menos aqui é o que indica aquela distância, tá certo? Vamos ver isso agora nessa questão que tem o módulo de x mais 1. Bom, a gente já viu que a gente mostra, né, representa a distância entre dois pontos através da diferença. Não é o caso aqui. O que a gente vai fazer? Olha, mais a gente não obtém através de um menos com menos, né? Eu posso reescrever esse módulo aqui assim, ó. É a mesma coisa que x menos 1. Pronto. Agora, olha, eu tenho aqui os meus dois pontos. Eu tenho esse ponto e o ponto menos 1. E esse menos aqui representa a distância.
né? É a diferença entre esses dois pontos aqui. Então, se a gente fosse... Não tem necessidade aqui, mas só para mostrar. Se a gente fosse colocar isso na reta. Menos 1 e x. Vamos supor que o x seja maior que menos 1 aqui, tá? Mas poderia ser nas duas situações. Esse módulo representa essa distância aqui. Do menos 1 até o x. Ou do x até o menos 1. Tá bom? Vamos então para a letra B. A letra B fala o seguinte: traduza em palavras e, utilizando a interpretação geométrica do módulo, que condição x deve obedecer para satisfazer a inequação abaixo. Ou seja, traduza, né, a condição que x deve obedecer para satisfazer aquela inequação. A gente vai fazer essa tradução em palavras utilizando a interpretação geométrica do módulo. Bom, a gente já viu o que esse módulo aqui significa, né? A gente até reescreveu ele com o sinal de menos. E a gente também já viu o que esse módulo aqui significa. Agora a gente vai analisar essa relação entre eles dois. Olha, a distância entre o ponto x e o ponto menos 1 tem que ser maior ou igual à distância entre o ponto x e o ponto 3. Simplesmente isso. Apesar do enunciado ter dado um pouquinho de nó, a questão não pediu muita coisa. Então, só para repetir, a distância entre os pontos x e menos 1 tem que ser maior ou igual à distância entre os pontos x e 3, tá? Muito cuidado para não achar que é menos 3, tá bom? Esse menos aqui a gente já viu logo do início, que ele representa a diferença de um ponto para o outro. Quais pontos? O x e o 3. Tanto que, olha, quando o valor é negativo, ele está com o próprio sinalzinho dele aqui dentro, tá? Preste atenção porque, apesar de ficar óbvio depois que a gente escuta a primeira vez, acaba acontecendo em prova na hora do nervoso, tá bom? E a gente pode ir para a letra C agora. Resolva a inequação anterior a partir da apresentação geométrica que você apresentou no item B. Justifique cuidadosamente. Bom, a gente pode resolver isso aqui numericamente. A gente até vai fazer isso depois, mas a questão quer que a gente faça a partir da interpretação geométrica. É bem legal também fazer assim. Olha só, vamos fazer aqui a nossa reta. Esse aqui é o nosso eixo X. E quais são os pontos que a gente tem ali? Menos 1 e 3. Vou botar aqui todo mundo. 1, 0, 1, 2, 3. Contei errado, mas deu certo. Bom, quais são os pontos que a questão está falando aqui? A gente tem o menos 1 e o 3. Ele está me dizendo que a distância entre o ponto x e 1, eu não sei onde está, né, ou em que lugares o x pode estar localizado aqui. Tá? É isso que a gente vai descobrir agora, né? A partir de que posição nessa reta o x pode ter aquele valor, né? Assumir aquele valor e atender a essa condição, tá bom? Primeira coisa que a gente vai observar, esse igual aqui, tá? Isso aqui faz uma diferença danada na questão. Então, olha só, a distância entre esses dois pontos, entre menos 1 e 3, pode ser igual, ou seja, x pode estar equidistante do menos 1 e do 3, né? Então, qual é o ponto aqui em que x é equidistante, em que ele está na mesma distância, tanto do menos 1 quanto do 3? É quando o x vale 1. Então, o meu x ele poderia assumir o valor de 1, né? A gente põe até, ó, a gente pega o valor de 1 e põe uma bolinha fechada. Por que bolinha fechada?
por causa desse igual, tá bom? Ele não só vai ser maior, mas ele também pode ser igual. Então, o 1 é um valor que atende à nossa condição. Agora, quando eu falo que a distância do x até o menos 1 tem que ser maior, significa o quê? Que se a distância não for igual, ele vai ter que estar cada vez mais longe do menos 1 do que do 3, tá bom? Já que a distância não é a mesma, que ele esteja mais perto do 3 do que do menos 1. Quando isso vai acontecer? Olha, repara que se eu trouxer esse x para cá, né? Se eu botasse o x valendo 0, a distância entre ele e menos 1 seria menor do que a distância entre ele e 3. Então, o x ele não pode assumir nenhum valor menor que 1, tá? Ele não pode assumir nenhum valor menor que 1, porque quando isso acontece, eu não satisfaço essa condição. Agora, à medida que o meu x vai crescendo, vai nessa direção, olha o que acontece. Vamos que eu coloque meu x aqui. Se eu botar ele aqui agora como 5, ele está bem longe do menos 1 e ele está longe do 3. Qual distância é maior? A distância do menos 1, tá vendo? À medida que o meu x for crescendo em direção ao infinito, ele vai estar sempre mais longe do menos 1 do que do 3. Então, para qualquer valor que o x assumir sendo maior que 1, ele sempre vai estar mais perto do 3 do que do menos 1. Então, ó, ele pode assumir aqui qualquer valor e vai em direção ao mais infinito com qualquer valor acima de 1 satisfaz essa condição dele estar mais próximo do 3 do que do menos 1. Então, ó, como tinha o igual, significa que o 1 está incluso, que o 1 atende à condição. Então, o x vai assumir valores do 1, bolinha fechada, né? O colchetinho fechado aqui no 1, até o mais infinito, aberto aqui, tá? O parêntese significa que está aberto. Ou eu poderia botar o colchete para fora também. Essa solução aqui a gente obteve graficamente, tá? Analisando os valores possíveis. Agora vamos ver como a gente faz isso resolvendo esse módulo mesmo. Só para deixar claro, a questão pediu para a gente resolver a partir da interpretação geométrica de distância, né? Então a gente fez aqui observando essas distâncias, essa representação das distâncias aqui na reta. E obtemos essas respostas. Essa resposta, né? 1 incluso e o x para o mais infinito fazem parte da nossa solução. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faria isso numericamente mesmo, tá? A gente tem aqui módulo de x mais 1 tem que ser maior ou igual módulo de x menos 3. O que significa isso? Tem uma propriedade de módulo bem legal, que é assim, ó. Se eu tenho que o módulo de x é igual ao módulo de y, x é igual a y ou x é igual a menos y. Eu estou com ele em módulo, o que me diz que o valor dele poderia ser tanto positivo quanto negativo, tá bom? Eu não sei qual é o dos dois casos. Então, a gente vai analisar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma vez considerando que isso aqui, que x menos 3, seja positivo, tá bom? X mais 1 é maior ou igual que x menos 3. Eu estou seguindo essas condições aqui. Primeiro, aqui em rosa, eu estou fazendo nesse caso, ó, em que os dois são positivos, tá bom? E aí eu vou ver
o valor de x que eu encontrar aqui, se vai fazer sentido, se vai me atender. Então, vamos lá. X mais 1 tem que ser maior ou igual que x menos 3. Já está estranho isso, né? Porque, olha, eu tenho x dos dois lados, eu posso cortar. Esse x passa subtraindo. Mais 1 maior ou igual menos 3, né? X menos x é 0, eu podia ter cortado aqui. E aí sobra pra gente que 1 é maior ou igual que menos 3. Vamos analisar agora essa segunda situação aqui, em que eu vou considerar esse meu módulo negativo, tá bom? Então, eu tinha que o módulo de x mais 1 era maior ou igual ao módulo de x menos 3. X mais 1 é maior ou igual. Vou imaginar que ele seja negativo. Vou deixar entre parênteses aqui do lado de fora. X mais 1 maior ou igual que menos x mais 3. Vou jogar esse x para um lado e o 1 para o outro, né? Vai ficar x mais x maior ou igual que 3 menos 1. 2x maior ou igual a 2. Esse 2 vai passar dividindo e a gente vai ter que o x é maior ou igual a 1. Repara comigo, x maior ou igual a 1. Não é exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. Até outra forma de escrever a mesma resposta, né? Porque se ele é maior ou igual a 1, ele é qualquer valor maior que 1, qualquer valor lá para o infinito, positivo, e o 1 está incluso. A gente encontrou a mesma resposta analisando a reta, analisando as distâncias na reta e numericamente, calculando aqui mesmo, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. Se esse vídeo te ajudou, deixa um gostei, deixa um comentário para eu saber que está sendo útil para vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima questão. Tchau!